Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo, não é de pescaria, é da floresta. Eu vou mostrar várias árvores para vocês e alguns pássaros que aparecerem, nós vamos filmar para mostrar tudo para vocês. Você deixa o like para fortalecer o meu canal, eu ficarei muito grato por isso. Olha só quem tá aqui de novo, eu com o seu Isaac. Claro que eu não pude perder essa oportunidade, né, de ir pra mata com o seu Isaac e aprender muitas coisas. E o seu Isaac estava me falando dessa árvore aqui, seu Isaac, qual é? Isso aqui é o jatobá, uma árvore medicinais que já tem feito remédio da erva da Amazônia, já tem em Manaus, né? E ele é muito útil para a saúde. Desde criança que meu pai me ensinou a fazer o chá da casca, como vocês estão vendo. Aqui. A casca já foi tirada para fazer chá. E para que serve, seu Isaac, assim, o chá da casca do jatobá? Ela é útil para quando a gente está gripado. Assim meu pai me ensinou, né? Uhum. E eu faço, eu coloco mastruz, ovos de galinha caipira e fervo a casca, e aí eu tomo. É muito bom isso aí. É uma vitamina para mim, né? Caboclo do Amazonas. Nós usamos esse método. Desde criança eu uso essa casca aí. E seu Isaac, essa árvore de jatobá, ela dá alguma fruta? Dá. Dá, né? Ela é comestível através dos animais roedores, como paca, cutia, veado, anta. Essas caças, ela come a fruta quando cai. Eu vou deixar passando aí na tela, porque eu que edito o vídeo, né? Então eu vou deixar passando aí na tela para vocês a fruta do jatobá para vocês conseguirem Nós vamos ver. mostrar que lá tem. Tem lá, né? Tem. Eu vou mostrar a fruta. A gente vai mostrar também a fruta para ali para vocês, tá bom? E lembrando que a gente ainda nem saiu da comunidade, né? Isso aqui é bem do lado da casa da Tatiana. No quintal do vizinho. Isso. Vamos continuar então, vocês aqui. Aqui, meu povo, a gente já tá saindo da comunidade, já estamos entrando aqui no Garapé do Amor, passando pela ponte. E vamos começar a entrar na mata mais fechada. Tem alguns sítios, passando dessa ponte aqui, mas passando desses sítios já a mata já é um pouco mais fechada. Essa daqui é a andiroba, a árvore dela. Ela ainda não tem fruta porque não está na época, ela vai dar de mês de março para abril. Mas já tem os cachos de flores. Sim. Como vocês podem ver. E a andiroba ela é muito utilizada aqui por nós ribeirinhos, né, Cezé? Quando ela cai, a pessoa junta, ferve ela, aí depois tira a casca e faz uma massa e coloca no sol, em cima do recipiente em queda, aí ela sai todo o óleo. Aí o óleo dela a gente usava como repelente e para vários remédios. Esse aqui. A mamãe às vezes faz lambedor e bota um pouquinho de andiroba, né? É de anti-inflamatório também. Agora na pandemia, nós fizemos o óleo da andiroba, a copaíba, alho, limão. Esse foi o remédio misturado com o remédio dos médicos. Nós tomamos para a gente, nenhum de nós aconteceu o pior, que é morrer, né? Então, graças a Deus, toda a nossa família não chegou nenhum a falecer. Sim, verdade. Nós misturamos o remédio junto com o da floresta e nós escapamos da pandemia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou estar deixando aí na tela para vocês, gente, a semente, né, da andiroba, a semente que fala? Agora... A fruta da andiroba. Agora não tem, né? Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês quando chegar a época. Vai ter outras oportunidades, né? Ele vai cair lá para mês de abril. Ele está caindo, ou antes um pouquinho, ele vai estar caindo.
Meu povo, se tem uma coisa que tem bastante aqui na Agrovila é caju, olha só. Tem bastante. Veja como é que tá no chão, né? É, olha só como tá no chão aqui, ó. Cadê? Mostrei, mano? Já estava mostrando o cachinho aí. Aqui tem 3, 6, 7, 8 caju. Um pertinho do outro. Aquela árvore lá, como é que tá também? É, tem bastante. O pessoal aqui não dá nem conta nessas aqui de tanto caju. Não, ele come tanto que enjoa, né, fruta? Chegamos aqui em mais uma planta que dá um caroço, que faz um vinho muito, muito, muito delicioso. Que eu sou até suspeita para falar, porque eu amo tanto vinho de Buriti, de Patauá, Abacaba e Açaí. Qual desses é essa palmeira, essa planta, vocês aqui? Isso aí é o patauazeiro. Patauá, gente. É uma planta nativa da Amazônia. E ela é muito útil, o suco dela. Muita vitamina. Sim. E muita gente confunde o patauá com abacaba, né? É, mas é diferente. ele tem diferença na folha, que a folha do patauá é bem grande, da abacaba é bem menor. Vou mostrar depois a abacaba. Uhum. E o caroço também, né? O do patauá. O caroço é bem pequenininho, do patauá é grande. É, gente. Esse aí está em fase de crescimento, né? É, vai estar saiu cachos novos, né? E tem um que já está quase acabando. É verão intenso, mas ainda conseguiu a sair cacho, né? Sim. E o cacho do patauá também é bem grandão, né, vocês aqui? É um dos maiores cachos, só perde pro Buriti, né? É. Olha, pessoal, essa árvore aqui, essa palmeira, é a inajá. Ela dá uma fruta, os animais roedores como paca, cutia, tatu, veado, tudo se alimenta dessa. E arara, quando é longe de casa, elas comem. E ela, no caso de sobrevivência, ela serve para nós. Ser humano, né? Ser humano, é. Se você estiver num lugar perdido na floresta, se você encontrar essa árvore, você pode comer que ela não faz mal nenhum para você. Essa daqui é a palmeira bacaba. Ela é da mesma linhagem do patuá, só que ela é menor. O patauá tem dois tipos, tem branco e tem um pouco meio vermelhado. A abacaba tem a branca também e tem a avermelhada. Ela é da mesmo jeito eu acredito que já foi catalogada essas árvores e mostra tudinho a qualidade dela. O suco é um pouco diferente, né? Uhum. Mas a cor é a mesma coisa, só modifica no sabor e e nas vitaminas que são diferentes. Eu quero mostrar porque nos outros estados, a Tatiana fez uma reportagem sobre isso, eles disseram que era abacaba, o patauá era abacaba, mas não é. A abacaba é uma e o patauá é outra. A abacaba é menor do que o patauá. Sim, vocês viram agora há pouco aí o caroço da abacaba? Do patauá, aliás. Esse daqui é abacaba, para vocês verem a diferença do tamanho do caroço. Então é diferente, gente, a abacaba do patauá. Uma boa. Chegamos aqui nessa árvore de goiaba de anta. Essa daqui eu conheço. É, né? É. E aí, seu Zé, fale um pouquinho sobre essa daqui. Já? Essa árvore aqui, ela é nativa daqui da floresta amazônica. É a goiaba de anta. Ela tem um cheiro muito bom. Você pode se alimentar dessa fruta aqui, no caso de sobrevivência, que ela não faz mal nenhum.
os veados, a paca, a cutia, o jacu, tucano, tudo come essa fruta aqui. Essa fruta aqui é porque já faz dia que ela caiu, ela já se estragou. Ela é bem branquinha e cheirosa. Cheiro muito gostoso, né? É o cheiro da goiaba. Eu já comi isso aqui. Quando eu estava uma vez na floresta, passou do horário de alimentação, aí eu juntei um bocado disso aqui e comi. E o nome goiaba de anta vem porque a anta também come essa goiaba? A anta, essa daqui é a preferida da anta. Aqui tá cheinho. Lá em cima, já. Elas não dão no... Elas dão tipo no tronco mesmo da árvore, né? Ela dá desde baixo até em cima. Vai caindo, vai ficando as últimas de cima. Ela é tipo pitaia que nasce assim no tronco da árvore, né? E o cacau também que nasce assim, ele não nasce em galho, ele nasce mais no tronco. Assim. Tem uma fruta que foi em Rondônia, que ela dá na árvore, não sei o nome dela, não lembro. Legal. Ela dá na árvore, ela não dá nos galhos. Eu lembro que quando a gente morava no ramal, tinha muito dessa árvore aqui. Eu já comi muito essa fruta. Quando estava com fome, eu ia andar por aí, né? E é muito bom saber disso, gente, caso a pessoa se perca na floresta, né? Saber as frutas que pode comer. Se ela não tiver estragada, você pode comer que ela trava um pouquinho, mas é gostosa. Agora estamos literalmente dentro da floresta. Ai, me calei. E o seu Isaac achou aqui uma árvore de mata-mata, né, seu Isaac? Para que serve? Ela serve, essa daqui é uma fibra muito resistente. Eu tirei só um pouquinho para não cortar a árvore, para não ofender ela. Ela tá aqui, essa é uma fibra. Toma aqui, Tatiana. A gente faz isso aqui, ó. Aí depois tece ela. Em várias camadas ela dá corda. No caso de sobrevivência, fazer um acampamento, né? Se você tiver sem corda no mato, você perdeu a sua corda, quando você vê uma árvore dessa, você pode tecer, ela fica resistente. Ela não quebra. Da floresta, ela é a fibra mais resistente da floresta amazônica. Não existe outra dentro da floresta que seja melhor do que essa. Até para dar uma rede. Não, ela ata, isso aí serve. Olha. No caso, se eu tiver perdido, eu faço uma rede dessa fibra. Uma rede? Tecendo. Faço uma rede. Eu já vi um rapaz também, em sobrevivência, que ele fez uma rede dessa fibra aqui. Que legal. Agora não é todas as pessoas que conhecem, né? Os amazonenses tudinho conhecem essa árvore aqui. Essa daqui. Caboclo que nem nós, né? Top. Essa é da terra firme, essa é a mais resistente. Aí tem a Ivira também, que dá fibra, né? Seu Jacques, esse cheiro aqui, não lembra o senhor de alguma coisa? Lembro. O quê? É gostoso, né? Lembra aquele açaí verde que a gente tomou ontem? Açaí abacate. Né? Que tem um cheiro de açaí abacate? Que verde seria, Xane? Tem um cheiro parecido, cheirinho de verde. Né? Os caçadores, antigamente, na época que caçavam, ele tirava essa fibra para amarrar o veado, amarrar a caça que ele matava, amarrava nos 2 pés e botava na cabeça e ia embora. O meu pai ainda fez isso na década de 60. Naquela época não era proibido caçar, né? Aí ele fazia isso, tudo isso foi ele que me ensinou. Sim, agora vamos adentrar mais um pouco dentro da mata, não precisa ligar não. Pra gente ver ali uma árvore de apuizeiro. Testaram até com o senhor? Não vamos até lá não, que tá sujo, né? Essa árvore bem pequena, isso aqui é o breieiro. Breieiro? Esse aqui é o breu. Eu conheço porque eu vivo o tempo, né? Olha o cheiro dele. É a mesma coisa, né? Olha aí, gente. Isso aqui é um parasita chamado de apuí, né? Aonde ele sobe nas árvores, ele causa essas coisas. Ele se enrosca na outra árvore. Ele tira a substância, tem árvore que até morre. Ele é um parasita, ele só dá nas árvores, junto com outra árvore. E se vocês prestarem atenção bem na imagem, ele tipo abraçou a outra árvore. Ele abraça, ele vai até que tem árvore que morre. Essa daí já está caindo, né, César? Ele trança todinha as árvores. É o famoso apuizeiro, cheiroso.
E essa árvore bem pequena aqui, gente, isso aqui é o breieiro. Aquele que dá o breu, quando ele fica grande, ele dá o breu nas árvores. Só que aqui ele dá bebezinho, né? É, ele aqui é bem pequenininho, eu conheço porque desde criança que eu ando na floresta. E meu pai me ensinou tudo da floresta. Lá na frente tem está o pica-pauzinho. Pica-pauzinho tá lá em cima. Chegamos aqui na segunda ponte. E aqui o seu Isaac mostrou pra gente agora, seu Isaac, o quê? Essa palmeira se chama paxiubinha. A fruta dela, os animais quase não gostam não sei porquê. Eu acho que ela tem alguma coisa que não deve, os roedores não gostam da fruta dela não. Mas ela tem uma especialidade. Essa árvore aqui dá para fazer arco, para flechar. Ela é muito boa para isso. Eu acredito que os índios já fizeram arco dessa palmeira. E também dá, no caso de sobrevivência, dá para você fazer lança. Ela é bem pretinha e ela é muito resistente. Eu ainda não vi nenhum caso de sobrevivência na selva que usasse uma lança com essa palmeira. Olha, pessoal, esse aqui é bem fininho, mas é o cipó que tem água. É o cipó d'água. É, o cipó d'água. No caso de sobrevivência, eu vou mostrar em outra reportagem que eu vou fazer, essa é eu vou mostrar ele grosso. Eu sei aonde tem, mas hoje não vai dar mais tempo porque estamos encerrando quase. Esse aqui é o cipó da água. Esse aqui. Ele é avermelhado. A casca dele. Pode verificar. Quando eu mostrar o outro, eu não vou cortar porque eu não vou cortar nenhuma árvore não. Eu estou só mostrando esse fininho, depois eu vou mostrar. E aí depois eu vou mostrar o outro mais grosso do que esse aqui. Chega até mais aqui. Esse aqui é o mesmo daquele que está a 20 metros. Esse aqui é o cipó da água. No caso de sobrevivência, você pode cortar ele e beber a água. Esse aqui. Pessoal, eu vou mostrar aqui a aquariquara para vocês. Essa árvore aqui é a árvore da floresta amazônica mais forte que tem. Na década de 70, toda a cidade de Manaus era feito os postes dessa árvore. E até hoje ainda tem algum lugar. Ela tem uma duração, eu acho, pelo que eu
Eu estou completando 70 anos, que ainda tem poste ainda da época que eu cheguei em São Jorge, que era todos os postes eram de aquariquara. E então, eu acho que a duração dela passa de 50 anos. É essa árvore aqui, só que ela é grossa, é aquariquara. E segundo pau mais resistente também, que eu vou mostrar no segundo vídeo, que eu conheço, ele é quase igual esse aqui, é o marirana. Marirana. Aonde eu trabalhei com os japoneses, ele já estava com 40 anos, as estruturas todinha da casa de galinha deles. Aí estava com 40 anos, eu ia mostrar isso no meu vídeo, mas agora recente ele vendeu o terreno e fizeram conjunto habitacional. Não tem mais as caixas, mas ele estava completando 50 anos também o marirana. É a única madeira mais resistente da floresta. Para a terra, para enfiar, né? Uhum. Mas existe outras madeiras boas também, que nem taúba, o mogno, a cerezeira. Esse vídeo a gente está fazendo aqui perto do nossa casa de farinha. E olha só, aqui na roça da mamãe a Cutiã pegou aqui, arrancou esse pé aqui de mandioca. Tava roendo. Olha as patinhas dela aí. Olha pessoal, esse aqui que é a árvore do Amapá. O leite dele é muito importante para a saúde humana. As pessoas já tiraram aqui leite, olha, pode ver que ele está todo cortado. Esse amapazeiro. Esse leite do Amapá serve para que, seus aqui? Ele é muito importante para a saúde. Ele é rico em vitamina. Eu já tomei isso aqui, só existe um detalhe, né? Quando a gente tira ele, assim, de toma imediatamente, a gente tem que bater ele 3 vezes, ele sai uma espuma. Aí de 3 vezes você pode misturar com farinha láctea, com farinha mesmo, com pão, bota açúcar, é gostoso, é muito forte isso aqui. Pode botar no cafezinho? No café, eu tomo no café, mas eu sou muito descuidado, porque eu não quero cortar as árvores, né? Para tirar o leite tem que cortar. Mas ele é muito forte esse leite aqui. Ele serve. Já tem... a Eva da Amazônia já tem produtos com esse leite aqui. Isso aqui eu conheço desde que eu me entendo por gente, que meu pai tirava pra gente quando a gente... Nós moramos na floresta com meu pai, na época que ele vivia, né? A gente vivia na floresta. Quando a gente estava doente de alguma coisa assim, que a gente estava fraquinho, ele ia, tirava isso aqui e dava pra gente. Batia, tirava a espuma. Não vai fazer isso sem consultar o médico, não. Um especialista. A não ser como eu, que já sou acostumado, né? Há 50 anos atrás que eu faço isso. Se você for fazer sozinho, se você for tomar ele, tirar direto sem bater, ele pode causar problema na sua saúde. Interessante. Esse daqui é o Amapá da folha graúda, como vocês estão vendo. Porque tem 2 tipos, tem esse e tem a folha miúda. Ainda vou mostrar no decorrer de outro vídeo, eu vou mostrar para vocês. Olha gente, vocês estão vendo que não existe desmatamento aqui. A floresta está intacta. E isso aqui é muito importante. Eu vim fazer esse trabalho aqui no mato para mostrar para o povo brasileiro a importância que tem a floresta. Pode ser que algumas pessoas não gostem do vídeo, mas isso é muito importante. Por quê? Vou explicar para você. As plantas, ela recebe o gás carbônico durante o dia e durante a noite ela libera o oxigênio. Se chama esse processo de fotossíntese no estudo científico. Eu gostaria que todas as pessoas que assistissem meu vídeo e vissem que isso aqui é muito importante para o ecossistema. Eu ainda não sou formado, mas eu não sou leigo nesse assunto. Eu já estudei um pouco, só que já faz muitos anos. Mas esse foi o que meu professor me ensinou.
O ecossistema é muito importante para todos os brasileiros e para o mundo inteiro. Preservar as árvores é muito importante. Isso mesmo, gente, muito importante, né? A gente sabe que o planeta está passando por uma situação muito difícil, né, com o aquecimento global. 2 secas, né? É. E o que pode mudar isso é a prevenção, nos locais que já foram desmatados, replantar novamente, né, Isaac, para ver se restaura. E também é muito importante porque, como vocês viram aqui, tem muitas plantas medicinais que a gente já vem aprendendo com gerações, como o seu Isaac aprendeu com o pai dele, eu aprendi com o seu Isaac agora e o Charles também, então é muito importante. Preservação das árvores, né? É muito importante essa preservação das árvores. É muito importante para o nosso planeta. Não é só para o Amazonas não, gente, é em todos os estados brasileiros. Cada ano que passa, se alastra, se vê queimadas sem controle, gente morrendo no meio das queimadas. Animais. Animais, nem se fala dos animais, coitados, que ele não sabe para onde corre. Se ele corre para lá tem fogo, se ele corre para cá tem fogo. É um desespero. Então, esse vídeo eu fiz para mostrar para vocês a importância que tem a floresta. E para os meus seguidores, que Deus abençoe a você, Deus abençoe a todas as pessoas do mundo inteiro. Obrigado por tudo. Isso aí, gente, obrigado. Curtam, comentem. A gente mostrou muitas árvores aqui, que aqui no Amazonas a gente chama por esse nome, mas se aí no estado de vocês tiver por outro nome, deixem nos comentários, que a gente vai ficar lendo todos os comentários de vocês, tá bom? Comentem, compartilhem e se inscrevam se você for novo por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.